Olá pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean, não se estranhe por eu estar por aqui, na realidade a gente está substituindo o nosso querido professor Rafael, que nesses dias ele está de atestado médico e portanto não poderá estar aqui conosco hoje e amanhã, tá certo? E portanto a gente vai estar aqui com vocês. Eu sou o professor Márcio Jean e hoje a gente vai estar trazendo aqui os conteúdos do segundo ano, tá certo? Desde já boas-vindas a todos vocês que se organizaram, se planejaram para estar aqui conosco nesse momento em que iremos aprender mais um dos conteúdos, todos eles já preparado, organizado pelo nosso querido professor Rafael. Meu nome é Márcio Jean e é um prazer ter vocês aqui conosco, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar a respeito da circunferência e também da trigonometria, tá certo? Circunferência trigonométrica, tá certo? Na qual é bem provável que o professor Rafael já trabalhou com vocês alguns conceitos e a gente vai estar aqui relembrando eles e reforçando todos esses conteúdos aqui. O primeiro deles a gente vai falar a respeito de arco de circunferência, depois a gente vai falar de medidas de arco, na sequência, se der tempo, a gente falará a respeito das unidades de medida angular e, por fim, a gente vai trabalhar com a conversão de graus para radiano e também vice-versa, de radiano para graus, tá certo? Se você está aí conosco, você já pode ir dando aí o seu alô, dizendo de qual cidade você fala, como você está, se está tudo bem nessa noite, preparado aí para aprender mais o conteúdo de matemática, ok? Bem, então, baseado nesses conteúdos, nesses temas aqui que a gente vai trabalhar, a gente já vai trazer para vocês o primeiro deles, que no caso é o quê? É o arco de circunferência, tá certo? Na qual diz que arco de circunferência é um pedaço qualquer da circunferência, limitado por dois de seus pontos distintos. Então, aqui na figura, dá para você perceber claramente, deixa eu organizar bem aqui a minha caneta, deixa eu ver aqui, tal... Sacou aqui, ok. Então você vai perceber que a circunferência, obviamente, ela tem esse formato circular, tá certo? Na qual a gente já conhece alguns elementos dela, não é verdade? A gente já conhece como calcular o comprimento dessa circunferência, a gente já ouviu falar de raio, a gente já ouviu falar de corda, a gente já ouviu falar de diâmetro, mas e arco? Já ouvimos falar de arco? Na realidade, o arco, como aqui está dizendo, olha só, é um pedaço da circunferência, como que se fosse uma corda circular, é um pedaço da corda. Ó. Se você observar, aqui no caso do ponto A até o ponto B, a gente consegue localizar que é um pedaço da circunferência. E esse pedaço a gente pode chamar de quê? De arco da circunferência, tá certo? E ela é, portanto, limitado por dois pontos. Tranquilo? Olha só aqui as outras informações que a gente vai trazendo. Os pontos A e B determinam dois arcos e são extremidades de ambos. Então, aqui no caso, dá para perceber que tem o arco vermelho, que é esse aqui, e dá para perceber que tem também o arco azul, que é esse outro aqui, ó. Então, ele determina quais são os dois arcos. E, portanto, toda vez a gente identifica a qual do arco a gente está se referindo, já que ele cria automaticamente dois arcos, no momento da resolução de uma questão, ele identifica qual dos arcos ele faz alusão, tá certo? Dando continuidade aqui, então a gente vai para a parte de uma representatividade aqui. Olha só, vou trazer aqui para vocês essas informações. Arco que vai de A a B. A medida angular é o ângulo que se forma, né? Representado pela letra grega alfa, e a medida linear, representado pela letra L. Vamos ver qual é as diferenças uma para a outra e de que se trata cada uma delas. Olha só, a medida angular, no caso, é a medida do ângulo central, formado pelo arco com o centro da circunferência que a contém. Tá certo? Então aqui dá para perceber claramente que é a abertura, né? Já que eu vou tratar desses dois pontos aqui, desse pedaço aqui, esse ângulo, né, vai estar relacionado a eles dois, tá certo? Então, essa medida angular, ela se refere ao ângulo central formado pelo arco. Já a medida
linear, no caso, é o comprimento, o tamanho, o pedaço, tá certo, do arco. Ele mede a distância entre o ponto A e B sobre a circunferência. Então, de cara, a gente já vai perceber esses dois tipos de medidas. A medida angular, que se trata do ângulo da abertura correspondente ao tamanho do arco, e também temos a medida linear, que é o pedaço do arco lá em questão, como a gente já explicou na primeira informação que a gente trouxe. Então, não esquecer que existem esses dois tipos de medida. A angular, que se trata da medida do ângulo, e a linear, que se trata do comprimento do arco. Unidade de medida angular, obviamente, a gente sabe muito bem que os ângulos, basicamente, eles são representados pelo grau, tá certo? Que essa bolinha aqui, ó, que fica na parte de cima do número, ele se chama grau e divide-se a circunferência em 360 partes iguais. E a medida angular formada por cada arco unitário, que corresponde a uma parte de 360 da circunferência, define-se com 1 grau, como 1 grau, tá certo? Então, óbvio que essa informação aqui você já conhece desde o ensino fundamental, que quando se trata de ângulos, né, já se trata de ângulos, a unidade de medida aqui no caso é o grau, mas hoje a gente vai conhecer uma outra também, uma outra unidade de medida, tá bom? Então, olha só, vamos relembrar que quando a gente dá a volta completa no círculo, né? Eu aqui me lembrando dos meus alunos do ensino fundamental, na qual a gente trabalha mais com essa parte, a gente vai lembrar muito bem que quando a gente dá um giro completo, quando a gente dá uma volta completa, representando, portanto, na circunferência completa, a gente sabe que a gente percorre 360 graus, que no caso aqui são as 360 partes iguais, 360 partes iguais, tá bom? Então vamos lembrar que o grau divide a circunferência em 360 partes iguais e a medida angular formada por cada ângulo unitário, que corresponde a 1 sobre 360 da circunferência, né? Está aqui a representatividade de cada uma dessas 360 partes. Cada espaço desse corresponde a 1 grau. Vamos conhecer outro tipo de unidade de medida dentro do círculo, tá certo? Dentro da circunferência, é o radiano. Radiano aqui, ó, representado por essa abreviatura aqui, ó, radiano, tá certo? Radiano é a medida angular formada por um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Define-se um radiano, tá certo? Um rad, que quer dizer um radiano. Então, no caso, a medida angular formada por um arco cujo comprimento é igual ao raio. Lembra que a medida angular não é o ângulo? Então, esse ângulo que se forma lá no raio, lá no arco da circunferência, possui o mesmo tamanho do raio da circunferência, né? Então, todas as partes possuem o mesmo tamanho. Nesse caso, quando isso ocorre, o nome que se dá é radiano, tá certo? Radiano define-se como um radiano, que é a medida angular. Tá aqui a representatividade, ó. Se você observar, o raio aqui, ó, a medida linear tem o mesmo tamanho que o raio da circunferência. Aqui é um raio, obviamente aqui é o mesmo raio, e quando a medida linear aqui possui exatamente o mesmo tamanho do raio, é o caso de se tratar dessa unidade de medida aqui chamada radiano. Tranquilo? Então, lê-se um radiano. Observe essa situação aqui, olha só. Você vai observar que a circunferência, a medida linear dela corresponde à metade da circunferência, que é toda essa parte pintada de vermelho, tá certo? O ângulo formado aí é de 180 graus, né? Você vai ver que tem raio para um lado, raio para o outro, aí ele obviamente vai trazer essa informação aqui. Uma circunferência de raio 1, né, tem medida de 2 π radiano, ou 360 graus, tá certo? Então, olha só, uma circunferência de raio 1
tem medida de 2π radiano, ou 360 graus. Isso significa que 2π radiano, pessoal, é igual a 360 graus, já que a circunferência completa, então é porque é 360 graus. Então, quando a gente diz que 2π radiano corresponde a 360 graus, a partir daí a gente já tira a seguinte conclusão: que se 2π radiano é igual a 360 graus, você está vendo aquele 2? Se o 2 for para o lado de lá, dividindo 360, então π radiano vai ser igual a 180 graus. Então, bem aqui já serve para a gente utilizar como objeto de transformação. Logo, para fazer a conversão entre as unidades de grau e radiano, podemos utilizar a seguinte relação: 180 graus corresponde a π radiano, né? Se fosse a volta completa, seria 2π radiano. Mas, e a partir daí, obviamente, essa informação é correta, né? A volta completa de 360 graus em radianos corresponde a 2π radianos, tá certo? Sendo assim, quando a gente faz a simplificação, tem 360 de um lado e 2 do outro, fazendo a simplificação, fica π radiano igual a 180 graus. Ou seja, a metade da circunferência, a abertura da metade da circunferência corresponde a 180 graus, né, que a gente já sabe disso, que no caso corresponde a π radiano. Então, essa informação nova para vocês, com certeza vai ajudar vocês nesse sentido, de relacionar um com o outro. Toda vez que eu quiser transformar de graus para radiano, ou então o contrário, de radiano para graus, lembre-se dessa relação, que 180 graus corresponde a π radiano, corresponde a π radiano. Questão 1, vamos aqui fazer alguns exercícios, então, olha só, o ângulo de medida de 45 graus em radianos mede quanto? Hein? O ângulo de medida de 45 graus em radianos mede quanto? Aí tem as opções, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, né? Então, no caso, como é que a gente vai pegar? A gente pega o que faz... Para resolver, pessoal, esse tipo de questão, a gente pode utilizar a regra de 3 básica. Tá bom? A gente já tem a primeira informação, né? Que é qual? Que π radiano corresponde a 180 graus. Se π radianos corresponde a 180 graus, 45 graus corresponde a quantos radianos? Corresponde a quantos radianos? Entendeu? Então, no caso, a gente pode utilizar essa relação para fazer essas transformações. Então, vai ficar 180x é igual a 45π. É igual a 45π. Que, passando os 180 para lá, vai ficar 45π sobre 180. 45π sobre 180, tá certo? Que aqui no caso, como é que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, não é verdade? Dá para simplificar em grupos de 15 ou em grupos de 45 mesmo. Dá para ser em grupos de 45, né? Se eu pegar bem aqui tudinho e dividir para 45, em cima vai dar π e embaixo 180 dividido em grupos de 45 vai dar 45 mais 45, 90, mais 45, 135, mais 45, 180, vai dar 4. Então, olha só, 45 graus corresponde a π sobre 4, que é o que está representado na nossa letra A. Está representado na nossa letra A. Então, deu para ver aí como é que vai funcionar toda vez que você quiser transformar de radiano para graus ou o contrário, de graus para radiano. De graus para radiano. Aqui com certeza ele já trouxe algumas respostas, não. Questão 2. O ângulo de 140 graus corresponde a qual desses ângulos aí representado em radiano? Mais uma vez ele vai pedir para você transformar de graus para radianos. E aí, obviamente, o que você vai se lembrar? Obviamente, você vai se lembrar que π radiano corresponde a 180 graus. Corresponde a 180 graus. Aí, no caso, ele quer saber, e 140 graus corresponde a quanto? Então, você vai colocar o 140 aqui, debaixo do outro ângulo, e colocar o x aqui do outro lado, para você, basicamente, trabalhar com a regra de 3. Para você trabalhar com a regra de 3. Fazendo aqui o produto do meio pelo produto dos extremos, o que, que a gente vai encontrar? 180x. 180x vai ser igual a 140π.
140 pi radiano. Aí você vai e faz a simplificação, né? Repete o x, repete o 140 pi, dividido pelo 180, dividido pelo 180, que vai dar quanto? Aqui no caso, sei lá, você pode eliminar o zero, aqui, ó, zero em cima, zero embaixo, sobrou 14, sobrou 18, dá por 2, em cima 14 por 2 vai dar 7, repete o pi, e embaixo 18 por 2 vai dar 9, Então ficou 7π sobre 9, que é o que está registrado na nossa letra C. É o que está registrado na nossa letra C. Viu como é fácil? Então você tranquilamente terá essa facilidade de transformar de um para o outro ou vice-versa. Tranquilo? Vamos então continuar. Na questão 3 diz assim, olha só. Um arco AB tem medida angular igual a 5π sobre 4 radianos. Em graus, a medida AB é quanto? Né? Aqui no caso é o contrário. Ele já vai querer que a gente pegue um valor que está em radiano para transformar em graus. Vamos ver como é que funciona então nesse caminho contrário, nesse caminho inverso? Então vamos lá. Qual é a primeira informação que a gente tem? A primeira informação que a gente tem é que π radiano corresponde a 180 graus. Se π corresponde a 180 graus, 5π sobre 4 corresponde a quantos graus? É isso que a questão que é de cada um de nós nesse momento, tá bom? Obviamente a gente aqui vai fazer o belo e tranquilo cruz credo, tá certo? Começando pelo x. Acho que vai ficar πx, né? πx é igual a 5π vezes 180, eu vou colocar 5 vezes 180π dividido para 4. Tá certo? Aqui no caso, o que a gente já pode observar? Acho que já pode cortar. O π de um lado, π do outro. Né? Tem um bem aqui desse lado, tem outro desse outro, a gente corta. Sobrou quem? Em cima, 5 vezes 180 dividido para 4. 5 vezes 180 dividido para 4. Bora multiplicar? 180 multiplicado por 5. 180 multiplicado por 5. Aí vamos multiplicar então. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 8 é... Muito bem, é 40. Sobre o 4. E por fim, 5 vezes 1, 5. 5 com 4 vai dar exatamente 9. Então deu 900. Eu vou pegar o 900 e dividir para 4. Quanto que dá 900 dividido para 4? Aqui na letra A tem 145, na letra B tem 135, na letra C tem 215, na letra D tem 225 e na letra E tem 245. Se a gente for dividir 900 por 4, vai dar qual desses valores aqui? Bora dividir? Então, no caso aqui, eu vou pegar o 900 e dividir para 4. Pega o 9, né? 9 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4 é 8. 8 para 9 sobra 1. Baixou o 0, que dá 10. 10 dividido para 4 vai dar 2 mais uma vez. E aí eu faço 2 vezes 4, 8 para 10 sobra 2, né? Sobra 2, eu baixo o 0, o último 0. 20 por 4 é igual a 5. Então deu quanto? Deu 225 graus. 5π sobre 4 corresponde a 225 graus, que é o que está registrado na nossa letra, D. Então, pessoal, dá para perceber claramente aqui que você terá, obviamente, a facilidade de transformar tanto de graus para radiano, quanto também o contrário. Você vai poder transformar de radianos para grau. Com isso, a gente faz essa transformação de forma simples, rápida e prática, obviamente, para poder você ver que não é tão complicado assim. Tranquilo? Então, essa é a nova unidade de medida que a gente vai estar aplicando dentro dos conteúdos que envolvem o quê?
trigonometria, que envolve circunferência, tá certo? Que envolve aqui no caso os arcos, né, dessas medidas. A gente vai estar trabalhando também com essa nova unidade de medida chamada radiano, Tranquilo? Questão 4. Um arco AB tem medida angular igual a 11π sobre 18 radiano. Em graus, a medida AB vale quanto? Nossa, então no caso aqui a gente vai pegar esse 11π sobre 18 e ver quanto que ele vale em graus. Quanto que ele vale em graus, tudo bem? Vamos aqui tentar para a gente ver. Obviamente, a primeira relação, qual delas é? A primeira relação é se π corresponde a 180 graus, 11π sobre 18 corresponde a quantos graus? Corresponde a quantos graus? Né? Vou pegar bem aqui a borracha para corrigir isso bem aqui. Opa. Pronto. Então aqui em cima é o valor do π e aqui embaixo corresponde a 11π sobre 18. Fácil, pessoal. Você, professor, talvez em forma de fração vai ser bem mais complicado. Não, ó, você já pode fazer a transformação tranquilamente. Ó. Π vezes x vai dar πx, vai dar πx. Aqui. Coloco o sinal de igualdade e multiplico o outro. 11π sobre 18 vezes 180. Então, em cima vai ficar como? 11 vezes 180 π dividido tudo para 18. Dividido tudo para 18. Aí, no caso, você já está vendo que π de um lado e π do outro aqui, ó, você pode cortar tranquilamente. Você corta tranquilamente. Então, x vai ser igual a... Sobrou quem? 11 vezes 180 dividido para 18. 11 vezes 180 dividido para 18. Deixa eu fazer bem aqui a multiplicação de 11 vezes 80. Aliás, 11, 180 vezes 11. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 1 é 1. Então, ficou 0, 8, 9, 1. Tá certo? Nessa multiplicação, então deu 1980 dividido para quanto? Para 18. Se eu pegar esse 1980, colocar bem aqui, 1980 e dividir para 18, vai dar quanto? Vai dar quanto, né? Se eu pegar o 19, 19 para 18 vai dar 1. 1 vezes 18, 18. Para 19 falta 1. Baixa o 8, vai ficar 18. 18 por 18 vai dar 1 mais uma vez. 1 vezes 18, 18 para 18 nada. Sobrou 0, ó. Coloca bem aqui, 110 graus. 110 graus, que é o que está registrado na nossa queridíssima letra B. É o que está registrado na nossa letra B. Aí aqui no caso, já deu para praticar tanto de grau para radiano, como também já deu para praticar tanto de radiano para grau. De radiano para grau. Tranquilo? Beleza? Nada complicado, né? Nessa transformação. Tranquilamente. Agora, obviamente, a gente já vai para a próxima. Vamos ver aqui qual vai ser a próxima. A próxima questão. Olha só. Trazendo aqui já para uma situação do cotidiano. Ele diz assim. Um atleta percorre 1/3 de uma pista circular, correndo sobre a linha de uma circunferência. Um atleta percorre 1/3 de uma pista circular, correndo sobre a linha de uma circunferência. Determine a medida do arco percorrido em graus e em radianos. Então, ele quer saber aqui. Essa medida do arco percorrido tanto em graus quanto em radiano corresponde a quanto? Corresponde a quanto? Aí, obviamente, você vai observar aqui. Se eu pegar o meu círculo, né, e dividir ele em 3 partes iguais, né, se eu pegar bem aqui e dividir ele em 3 partes iguais, ó, vai ficar mais ou menos assim. O que o rapaz andou foi isso aqui, ó, a 1/3 parte de uma pista circular, né?
A gente sabe muito bem que se ele tivesse andado completamente, teria sido quantos graus? Teria sido 360 graus, mas como ele andou apenas um terço, então eu vou pegar esse 360 graus e dividir em três partes iguais. Se eu dividir em três partes iguais, cada uma delas vai dar quantos graus? Analisa aí um pouco para saber. Se eu pegar 360 graus e dividir em três partes iguais, cada uma delas vai medir quanto? Obviamente que cada uma delas medirá 120 graus. 120 aqui, 120 aqui e 120 aqui. Para poder gerar 360. E o rapaz andou quanto? O rapaz andou um terço, que no caso corresponde a 120 graus. Então, determine a medida do arco percorrido em graus e em radiano. Então, a gente já sabe que a resposta é 120 graus. Mas esse 120 graus em radiano corresponde a quanto, né? Então, a gente já sabe aqui que a resposta é 120 graus. Só que ele quer também a resposta em pi radiano. Aí, o que a gente faz? Lembra daquela relação. Ora, se pi radiano corresponde a 180 graus, 120 graus vai corresponder a quantos pi radiano? Tranquilo? Então, no caso aqui, a gente já pode, mais uma vez, fazer a regra de 3, tá certo? Começando pelo x. 180 vezes x, 180x, que é igual a 120 vezes π, dá 120π. 120π. Continuando, repete o x, repete o 120π, e o 180 que estava do lado de lá multiplicando, passa para cá dividindo. Corta um zero, zero em cima, zero embaixo, sobrou 12 em cima e 18 embaixo. 12 em cima e 18 embaixo dá para simplificar por 3. 12 dividido para 3 vai dar 4π. E 18 dividido para 3 vai dar 6. 6π. 12 por 3 é 4. Aqui dá para fazer por 6. Dá para fazer por 6, né? Vamos riscar aqui. 12 por 6 vai dar 2π. E 18 por 6 vai dar 3. Então, ficou 2π sobre 3. 2π sobre 3. Então, ele pediu a medida do arco percorrido tanto em graus quanto em radianos. Em graus corresponde a 120 graus e em radianos corresponde a 2π sobre 3 o quê? Radiano. Não esqueci de colocar aqui a nomenclatura radiano. Colocando a nomenclatura radiano. E aí, tá tranquilo dessa forma aí? Deu para ver que não é tão complicado fazer essa transformação? Então, o objetivo da nossa aula é estar trabalhando dentro da circunferência, e a primeira coisa a se perceber é que no tamanho da medida do arco, né, que tem tanto a medida angular quanto a medida linear, nesse momento a gente está trabalhando com a medida angular, tá certo? Que no caso estamos trabalhando com o grau, mas também podemos trabalhar com uma nova medida pouco utilizada aqui, né? Ela é bem pouco utilizada, mas em outros países não se utiliza tanto o grau, se utiliza mais é o radiano, né? Isso aí varia de país para país, tá certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Aqui ele já trouxe a medida. Eu vou apagar bem aqui para mostrar para vocês como foi que o professor Rafael trabalhou para vocês a separação dessa medida. Vem aqui rapidamente, olha só. Então ele pegou lá a circunferência, dividiu em 3 partes, que nem eu mostrei aqui, e ele fez lá a abertura, ó, a abertura da medida abertura da medida angular. Tranquilo? Vamos aqui na questão 6. Na questão 6 ele diz assim, ó: Leandro e mais 7 amigos saíram para comer uma pizza tamanho GG. Dividiram a pizza em 8 fatias iguais. Oxe, se é 8 fatias, então não é GG, é G. Né? Geralmente a GG é 10, 12, mas enfim, digamos que aqui era 8 fatias mais uma fatia GG. Né? Então, repetindo mais uma vez, Leandro e mais 7 amigos saíram para comer uma pizza tamanho GG. Dividiram a pizza em 8 fatias iguais. Sabendo que a pizza tinha um formato circular, sempre tem, determina em graus e radianos o ângulo do arco formado por cada fatia. Por cada fatia. Então, aqui no caso, a gente vai
de pegar a circunferência total de 360 graus e dividir por 8 fatias. E assim calcular quanto que é a medida do arco, né, do ângulo, o ângulo do arco formado por cada fatia, né? Que a gente sabe muito bem que o arco é delimitado por 2 pontos. Aqui no caso, o que delimita são os cortes de cada fatia da pizza, tá certo? Então, a parte que fica ali, a parte da borda, né? Tem gente que gosta de colocar a borda recheada e tal. Aquela parte ali, no caso aqui, é o que representa o arco. É o que representa o arco. Tranquilo? Vamos ver aqui se o professor fez alguma figura para ela. Fez. Tá aqui a figura, né? Ele pegou a pizza e dividiu em 8 partes iguais, tá certo? E, portanto, a gente vai calcular aqui, sabe o quê? A gente vai calcular quanto que é, ó, a abertura do ângulo de cada um desse aqui, ó. A abertura do ângulo. Aí do que a gente vai se lembrar? A gente vai se lembrar que ele totalmente tem quanto? Tem 360 graus. Bora trabalhar logo com graus e depois a gente transforma tudo também para radiano. Então vamos lá. Obviamente você já sabe que são 360 graus, que no caso eu vou dividir em quantas partes? Aqui foi dividido em quantas fatias? Aqui foi dividido em 8 fatias, então eu vou dividir por 8. Eu irei dividir por 8. Quanto é que dá 360 dividido por 8? Vamos aqui fazer a divisão. Deixa eu colocar aqui. 360 por 8 vai dar exatamente, pega o 36 que vai dar 4. Vai dar 4. 4 vezes 8 vai dar 32. 32 para 36 falta quanto? 32 para 36 faltam 4. Faltam 4. Baixa o 0. Baixa o 0. Por fim, se eu pegar o 40 e dividir por 8, vai dar quanto? Vai dar exatamente 5. Então a gente acabou de concluir que a medida do arco de cada fatia corresponde a exatamente 45 graus. 45 graus. Sabendo que a pizza tinha um formato circular, determina em graus e radianos o ângulo do arco formado por cada fatia. Tá certo? Então, cada um desses aqui, ó, tem 45 graus, ó. Aqui é 45 graus, aqui é 45 graus, 45, 45, 45, 45, isso aqui também 45, 45, e todos eles possuem uma abertura aqui, ó, essa abertura aqui, ó, a abertura angular de 45 graus. Agora ele vai pedir para a gente também transformar em radianos. Em radianos, aí a gente vai se lembrar, né? Então aqui no caso, a fatia, a resposta é 45 graus cada fatia. Aí eu vou pegar esse 45 e fazer o quê? E transformar para pi radiano. Transformar para pi radiano. O que a gente vai se lembrar? Daquela relação. 1 pi corresponde a 180 graus. Se 1 pi corresponde a 180 graus, quantos pis corresponde a 45 graus? Faz o cruz credo, começa pelo que tem um x, 180x é igual a 45π. É igual a 45π. Repete o x, repete o 45π e repete o 180. Portanto, o nosso x vai ser igual a. E aí, 45 dá para simplificar por 45, né? Que nem a gente já fez em questões anteriores. 45 por 45 vai dar 1. Só resta o π. E aí embaixo, 180 dividido para 45. 45 mais 45 mais 45 mais 45. Vai dar 4. Então, deu π sobre 4. Resposta também. Vou apagar bem aqui para fazer mais bacana. Eu ainda tenho dificuldade de utilizar essa caneta. Então, vai dar π sobre 4. Π sobre 4. Então, sabendo que a pizza tinha um formato circular, determina em graus e radianos o ângulo do arco formado por cada fatia. Então, o ângulo do arco formado por cada fatia, em graus, ele corresponde a 45 graus, e em radianos, ele mede π sobre 4. Ele mede π sobre 4. Vamos aqui para mais uma questão. Vamos ver aqui se a gente tem mais uma questão envolvendo esse assunto. Temos a questão 7.
Qual o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas e 40 minutos, né? Às 2 horas e 40 minutos. Aqui no caso eu acho que ele até fez a figura aqui de um relógio, mostrando aqui às 2 horas e 40 minutos. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas e 40 minutos? Não é a medida do arco, não é a medida linear, é a medida angular, né? Aqui no caso tem até um ponto de interrogação. O que a gente vai se lembrar? A gente vai se lembrar, pessoal, que 1 hora corresponde a 30 graus, tá certo? Quando vai do 12 para o 1 é 30 graus, quando vai do 1 para o 2 é 30 graus e por aí continua, tá certo? Então, no caso, a gente vai se lembrar aqui, olha só, 2 horas e 40 minutos vai ficar mais ou menos assim, ó. De 2 para 3, 30 graus. De 3 para 4, 30. 4 para 5, 30. 5 para 6, 30. 6 para 7, 30. E 7 para 8, 30, né? Só que, olha só, ele não quer essa abertura toda aqui de 180 graus. É só daqui, ó. Aquele aqui, ó. Só daqui para cá, né? Que não é envolvendo os dois ponteiros. Seria 30 graus se ele viesse até aqui, ó. Mas esse X aqui é a diferença que ele andou para o ponteiro dos minutos fazer uma volta de 40 minutos. De 40 minutos. Então, a gente deve desconsiderar essa parte. A gente deve desconsiderar essa parte. De que forma? A gente pode fazer assim, ó. A gente vai lembrar que, sabendo que em 1 hora ou então 60 minutos, o ponteiro forma um ângulo de 30 graus, que nenhum desses que estão aqui, ó, realizamos uma regra de 3 para encontrarmos um ângulo que corresponde a 40 minutos. A 40 minutos, tá certo? Então, no caso, a gente vai se lembrar que 60 minutos corresponde a 30 graus, que isso significa, ou se 60 minutos corresponde a 30 graus, 40 minutos corresponde a quanto? Que no caso é o valor do X que eu vou encontrar. Tá bom? É o valor do X que eu vou encontrar. Aqui no caso a gente faz o cruz credo, né? Começando pelo X. 60x é igual a 40 vezes 30, que vai dar quanto? 1.200? Vai dar 1.200. Então, no caso, eu coloco o X, coloco o 1.200 e o 60 vem para cá dividido. Portanto, o meu X vai ser igual a, vamos ver aqui, 0 em cima, 0 embaixo, corta. 120 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 20. 20 graus. Então, o X, pessoal, ele andou uma diferença de 20 graus. Então, a gente deve eliminar esse X aqui, ó, que no caso corresponde a 20 graus. Então, no caso, a gente vai contar 30 graus, mais 30 graus, mais 30, mais 30, mais 30. E bem que seria 30, 20 ficou do lado de fora. E quanto que ficou do lado de dentro? 10. Ficou apenas 10. Então, se a gente for somar 30 com 30, 60, com 30, 90, com 30, 120, com 30, 150, com 10, 160. Então, a resposta é, a abertura do ângulo é de 160 graus. Corresponde a 160 graus. Deu para entender? Vamos aqui voltar bem aqui. Qual foi a pergunta que ele fez? Deixa eu ver bem aqui. Qual o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2 horas e 40 minutos? Então, aqui, conforme a gente viu, a gente vê que ele fez 160 graus. Seria 180, né? Mas a gente sabe muito bem que no ponteiro das horas, à medida que o ponteiro dos minutos vai andando, né? O das horas, obviamente, também não vai ficar para trás, vai tentar acompanhar também, vai caminhar também para frente, tá certo? E aí, no caso, ele formou essa situação. Tranquilo? Qual é o ângulo interno formado pelos ponteiros de um relógio às 7 horas e 20 minutos, né? 7 horas e 20 minutos. Vamos ver se eu fizer bem aqui um relógio, sei lá, bem aqui é o 12, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qual o ângulo interno formado pelos ponteiros de um relógio às 7 horas e 20? 7 horas, tá aqui, né? E 20. 7 e 20, né? Aí no caso, você vai perceber que aqui no caso, olha só, ele anda 30, mais 30, mais 30 e um pouco. Mais 30 e um pouco, tá certo? Então aqui no caso, a gente já sabe que aqui tem 30, 30 e 30, tá bom?
Aí aqui no caso, se ele andou 20 graus, você vai entender que se 60 minutos corresponde a 30 graus, 20 minutos corresponde a quanto? Corresponde a x, né? Cruz credo, 60x é igual a 600. Que x vai dar quanto? 600 dividido para 60 vai dar quanto? Vai dar 10. 10 graus. Então, aqui no caso, ele andou 10 graus para frente. Ele andou 10 graus, ó. Daqui para cá, ele andou 10 graus. Portanto, a abertura do ângulo, quando for às 7 horas e 20, é 30 mais 30 mais 30, 90 mais 10, que dá 100 graus. A abertura aqui corresponde a 100 graus. Corresponde a 100 graus. Tudo bem, pessoal? Então, nessa primeira parte aqui da nossa aula, a gente trabalhou exatamente trazendo os conceitos, né, das medidas dentro de uma circunferência. A gente viu como é que funciona o arco, a gente viu que possui a medida linear e também possui a medida angular. A gente viu que a medida linear é um pedaço da circunferência, é um pedaço da circunferência. E, portanto, ali você já vai trabalhar com a ideia de medida, né? Centímetros, milímetros, seja como for. Por quê? Porque ali é uma medida linear. Os dois pontos separa, determina os dois arcos, tá certo? E também trabalhamos também com a medida angular, que é a abertura do ângulo correspondente ao tamanho do arco. E a gente viu que a medida desse ângulo pode ser tanto de forma com a unidade de medida chamada grau, que a gente já conhece tranquilamente, mas também pode ser com a unidade de medida chamada radiano, que inclusive na aula de hoje a gente aprendeu a transformar de grau para radiano ou vice-versa também, de radiano para grau. Espero que vocês nesse primeiro momento tenham aprendido bastante a respeito de arcos de circunferência e já já a gente volta para dar continuidade a respeito desse assunto. É só um minutinho, viu?